Isso também, mas aí depois a gente fala, tá bom? Companheiro, por gentileza. Bom, eu agradeço o convite que o Mauro me fez e também dizer que a Ação Comunitária São Benedito, onde a gente administra 2 creches e um centro de convivência do adolescente, a gente está enganjado nessa luta aí para que a educação ela seja renovada, né? Porque, vocês têm uma ideia, essa semana eu pude acompanhar pela televisão vários programas policiais. Gente, é incrível, né? A gente vê pela televisão assassinato, morte, só de menores sendo presos, né? Então a gente vê até menor ainda até gozando da cara dos policiais, gozando das outras pessoas. Mas por que isso, né? Eu fico triste em saber que nossas crianças estão nessa situação por falta até de um incentivo governamental, uma mudança na educação. Nós não temos que ter mudança só nas leis trabalhistas, precisa ser revista, precisa ser revista também a educação no Brasil. A nossa educação está meio arcaica, né? Vocês estão vendo que nós estamos importando até médica agora de Cuba, né? Porque a nossa educação está muito fraca. A ação comunitária, nós temos o CCA, que é o Centro de Convivência do Adolescente, que são crianças de 7 a 14, ou até ontem era 14 anos, se a conselheira me corrija se eu estiver errado, por favor. É 14 anos, 364 dias e 59 minutos. Né? A partir disso aí a criança já ficaria na rua. Ontem já mudou, 14 anos completo já está na rua, né? Então, eu fico triste de saber, porque é uma fase onde a criança de 8 a 17 anos, né, elas deveriam estar mais assistidas, né? Porque hoje nós temos as creches, né? Nossas crianças vão para a creche com 3 anos, agora vão com 4 anos, vão direto para o e-mail, né? A gente já está lutando também contra a falta de e-mail, onde nós vamos colocar tanta criança porque não tem e-mail, né? Então já começaram a falha nesse sentido. Então, aí vai as crianças, as mães e os pais que trabalham, a gente vê que essas crianças de 8 a 17 anos estão na rua. Então o que acontece? A gente pode ter visto aí, quem está acompanhando as 100 metas do prefeito, nós podemos ver que não houve nessas metas dele nenhuma valorização em termos de esporte, de lazer, de cultura para essas crianças. São 100 metas que ele colocou, e essas 100 metas são todas voltadas, né? Voltadas para a construção. Para vocês terem uma ideia, no CCA, as crianças que estão lá, né, que tem que ter um trabalho com elas, hoje a prefeitura paga para uma pessoa que vai lá ensinar, por exemplo, jogar bola, paga R$400, né? Enquanto o tráfego, gente, paga R$250 por semana para o menor trabalhar lá 2, 3 horas. Então, a prefeitura, o Estado em si, né, o governo, todos os governos, as 3 esferas, eles estão pecando muito nesse sentido. Não adianta a gente mudar a lei do menor, colocar menor aí tem que ser preso com 16 anos, sabe? Não adianta a gente só mudar isso. A gente tem que mudar a cultura, a educação dessas crianças, né? Por quê? O que adianta você pegar, ter uma criança na rua, e a gente vê que não tem trabalho nenhum, né? O CCA está lá. As crianças que estudam de manhã vão à tarde, quem estuda à tarde vão de manhã. A gente tenta fazer um trabalho, são 180 crianças que a gente tenta fazer um trabalho. Para a gente conseguir uma verba a mais, a gente é um perereco. Ele propôs uma coisa, os professores acreditaram nele e voltaram. Eu acho que é o seguinte, os professores têm que ser muito valorizados. Nós temos que colocar uma política, não em cima da mãe, amanhã é dia das mães, mas temos que colocar uma política forte em cima dos pais. Porque pai e mãe pensam que professor é para educar filho, não é para dar educação, a educação vem de casa.
A educação quem dá é o pai e a mãe em casa, o professor está para ensinar. Então, eu acredito que a educação no Brasil tem que ser revista assim. É uma educação e compor um tipo de educação, não é cada um educando. O governo estadual educa de um jeito, coloca a política dele de um jeito, a municipal coloca do outro e assim vai. Né? Nós temos sim que valorizar, nós temos que investir mais dinheiro. A Prefeitura de São Paulo aqui, nas 100 metas, deixou de constar, né? Lazer, esporte e mais educação para nossas crianças. E não adianta a gente... Eu sou a favor, sim, que diminua a maioridade no Brasil. Mas sou a favor que diminua e que dê condições para que nossas crianças tenham condições, não de ficar em casa lá, cuidando do seu irmãozinho de 2, 3 anos, para o pai e a mãe trabalhar. E muitas vezes, o pai ou a mãe trabalham e um deles está no boteco tomando a cerveja, não fazendo nada. Ou muitas vezes os dois estão em casa fazendo mais filho. Por quê? Porque o governo dá todas as vantagens, bolsa disso, bolsa daquilo, né? Manda as crianças para a creche. Quer dizer, vaga em creche tem sim, viu, gente? Eu falo que tem, sabe? Só que é o seguinte, nós temos vaga lá, por exemplo, para crianças, que a gente não pode, porque colocar uma criança porque não tem a idade suficiente para que a gente possa estar levando essa criança para dentro de uma creche. Então tem que ser revisto sim. Tem que ter uma política voltada para as crianças de 8 a 17 anos. Política de colocar isso aqui para mim, medida socioeducativa, isso é uma vergonha, sabe? Como ela falou que ela é radical, eu também sou radical mesmo. Eu se precisar, eu chuto o pau da barraca mesmo, o Mauro sabe disso. Medida socioeducativa para mim, isso não vale de nada. Você sabe por quê? Você coloca uma pessoa no LA, um menino no LA, muitas vezes só vai lá assim e sai. O que está fazendo? Para que a gente tem uma medida socioeducativa no LA? Sabe? Já vai lá, assina lá, não sei quantas vezes assina, sai. E quem está administrando não está nem aí. Né? Agora colocar esses jovens que cometeu, a gente não precisava chegar nesse ponto. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto com medida socioeducativa. Nós temos que educar antes que aconteça o menor infrator. Nós temos que cuidar dessas crianças antes que aconteça isso. E não é a gente gritando. A gente tem que cobrar mesmo dos nossos vereadores. E nessa casa aqui, ó, é impressionante o descaso que tem com nossas crianças. Aqui favorece só empreiteira, construção de ponte, construção de asfalto. E essa casa aqui onde nós estamos é voltada para isso. E eu desafio qualquer vereador dentro dessa casa a sentar comigo e falar isso. Que é mentira minha. Quero ver os projetos que cada um coloca e quero ver se ele tem algum projeto voltado para nossas crianças de 8 a 17 anos. Não existe. Isso dos 55 vereadores, eu quero que um venha aqui na minha cara e fale isso. Então, gente, tô junto nessa briga no fórum. Quero cumprimentar a nossa conselheira, representando os conselheiros aí, que também está numa briga danada e merece essa luta, merece vencer essa luta, sim, porque a gente sabe o que vocês passam não é fácil, né? E eu tenho visto que muitos conselheiros muitas vezes resolvem até um problema dentro de uma casa. E eles levam amor e carinho para aquelas pessoas. E eu tenho visto muito isso dentro do Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar. Tá? Estou encerrando a minha fala. Só queria cumprimentar todas as mães aqui em nome da minha esposa pelo dia de amanhã. E que essas mães, né, não sejam tão cobradas. Vamos cobrar os pais, gente. Os pais, vou falar uma palavra bem direta, eu como homem, os pais estão muito vagabundos. Muito. Numa reunião de pais e mestres, a gente pode perceber que de 50 tem 10 homens lá, o resto é tudo mulher. Sabe? Aí, se o filho faz alguma coisa, é a mãe que não está ensinando.
Então é o seguinte, vamos cobrar dos pais mesmo. Tem que ter uma política também voltada, uma lei voltada para os pais, cobrando mais desses aí. Gente, eu também vou terminar minha fala e também agradecer muito a abertura e poder ter falado aqui, e dizer também que eu estou numa outra corrida também, que eu estou brigando por 10 mil moradias dentro de Jabaquara, e eu estou tendo uma reunião nesse exato momento e estou chegando lá também. Muito obrigado. Fora agradeço a sua presença, Zé Luiz, tá? Seja bem-vindo, apareça mais vezes. E aí, hoje, inclusive, né, nas nossas metas aqui, não entendo que você vai sair, mas acredito que a discussão que vai se estender, né, vai estar trabalhando essas questões que você colocou. E essa é a função do fórum, inclusive, é muito importante reforçar o seguinte: aqui está aberto, por exemplo, não é para a pessoa ficar reclamando só lá fora ou dentro de casa, não. Se você tem uma ideia, você tem uma proposta, se você tem uma reclamação, né, que envolva, eu acho que tudo envolve a educação, traga aqui. Venha colocar aqui, é um espaço aberto e democrático, sem fins partidários. Esse é um espaço realmente livre e democrático. Seja bem-vindo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação.